Programa Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humanideia, o humano fazendo a diferença. Nessa conversa boa, gente, olha, eu conversando com você aqui, doutora Thaís, eu fiquei aqui revisitando conceitos, porque, como você disse, às vezes até a mulher, né, acaba sendo submetida a esse inconsciente do machismo estrutural. E eu também, por mais que eu escreva sobre isso, eu tenho um livro, inclusive, que eu comentava com você aqui nos bastidores, né, que eu lancei em Portugal, que é o Protagonismo Feminino. Até alguns me perguntaram: "Mas você escreveu sendo homem sobre mulheres?" Até brinquei uma fala do Karnal, né, Karnal genial, que ele diz assim, ele escreve, como ele fala de religião, ele escreve sobre uma coisa que ele não tem, ele é ateu, né. Então a mesma coisa, é um homem escrevendo sobre mulheres, mas numa percepção também masculina da causa. Então como é importante a gente resgatar pautas, não só enquanto sociedade, mas também o Estado brasileiro, de ter políticas públicas que dê para essa mulher estrutura, né, para que ela se sinta respaldada pelo Estado, a também se libertar desses estigmas, né, doutora? Sim. Bom, primeiro que eu entendo o lugar de fala como o lugar de onde se fala, Se né. fala, Então você, perfeito. enquanto homem, escreve Sim, sobre protagonismo feminino e está uhum, tudo bem, né, sim, isso é importante. E em segundo lugar, em relação a isso, em relação à questão da violência, das políticas, Fernando, todo mundo sabe o que é a violência. Só que quando você está num relacionamento violento, você não percebe. é. E É esse silencioso, né? exato. Então, assim, por que É, que a gente está discutindo se tem lá a delegacia, se tem a lei? Porque a mulher não sim, percebe. E por que sim, que ela não percebe? Porque ela foi educada e ela está nessa sociedade que é machista. sim, Quantas mulheres já não recorreram à família para narrar uma violência e falar: "Ah, homem é assim mesmo", sim, entendeu? Então a gente precisa começar a fazer um exercício muito forte de empatia. Né, perfeito. começar a entender que a dor do outro, a situação do outro, às vezes, não é tão clara para quem está vivendo. A gente só Sim, percebe a história quando a gente sai da história. Na uhum, hora que você está na história, você não percebe. é verdade. E na hora que você sai e olha para trás, você fala: "Eu estava vivendo É, isso". Então isso acontece muito. Então precisamos também de políticas públicas que auxiliem as mulheres. Não dá para deixar só para a família, só para os vizinhos, só para os amigos sim, ou para a própria vítima, sim. né. A gente precisa ter um Estado que garanta essa dignidade para a mulher. E é sobre isso um É, pouquinho que eu gosto de lutar. sim, e políticas públicas no sentido mais empoderador possível, né, a questão da remuneração, tem muita mulher que submete a relações de violência, Sim. né, porque: "Ah, que se eu me separar dele, eu não tenho como custear tal isso, não posso pagar um aluguel, a pensão só, ele vai ter problema comigo". E o Estado também é responsável por isso, né, doutora? Com De criar certeza. políticas de geração de renda, onde a mulher possa ser protagonista da sua história. Em governos anteriores haviam muitas políticas, a Sim. Casa da Mulher Brasileira e coisas que foram E ficando que nós estagnadas. vivemos um retrocesso, né. Totalmente. É. Nas questões de políticas para as mulheres, né. Eu me atrevo a dizer que é um projeto, né, isso não é só um esvaziamento, é um projeto de se esvaziar Sim, aquilo que foi sim, sim. conquistado, a luta pelos direitos, né. Sim, com certeza. E eu acho que dá tempo ainda da gente voltar e seguir com esses projetos que são super importantes E para as mulheres. Sim. precisamos de Thaís Cremasco por todo esse país, né, trazendo esse levante, esse chamamento, porque é um desafio imenso ainda, doutora. Eu vejo isso no meu dia a dia, eu vejo isso em rodas que eu achava que estavam superadas, mas ainda enxergo isso no mundo do trabalho, nas minhas relações com a arte, com a cultura. Isso é muito característico. Então, ó, homens que estão nos assistindo aí, mulheres que estão nos assistindo, vamos refletir mais sobre esse assunto, não só conceitualmente, mas na ação, né. Eu quero agora falar um pouquinho da doutora Thaís, que existe por trás do ofício de advogada, que tem todo o reconhecimento. Você vem de família, né, uma família tradicional na área do direito, né, doutora? Sim, sim, meu pai é advogado, né, minha grande inspiração, na verdade. Seu pai é tatuante ainda, né? Super atuante, trabalha no escritório até hoje. E eu me inspirei nisso, né, eu sempre quis ser advogada, nunca Uhum, tive dúvida, então para mim era uma coisa super certa na minha vida. Só que a minha certeza era no direito do trabalho, que eu atuo até hoje. Eu sou uma sim, advogada trabalhista, só defendendo trabalhadores, necessariamente. O meu tá. universo sempre foi muito masculino, Já chão estou de com sindicatos fábrica também, né? chão de fábrica, é o que eu gosto de fazer. E essa questão do direito da mulher começou pela minha própria história, Olha, né, quando você começa a perceber as violências que você sofre enquanto mulher. E das 5 existentes, eu sofri todas, nossa, Thaís. todas, Sim. todas. Então eu acho que isso foi, e Você é experienciou interessante isso, né? todas. E é interessante que quando eu falo que a gente não percebe a história na própria história, isso é tão importante,
Porque nem a violência física, sexual que eu vivi, eu consegui perceber no momento onde ela acontecia. Porque existe, né, dentro da questão da violência, a microviolência ela vai te minando, mas a macro, aquela violência física, sexual, tem mulheres que paralisam nesse momento. E você começa a entender tudo aquilo depois. Uhum. Então, dentro disso, eu tentei trazer a realidade que existe vida depois da violência. Então foi assim que eu comecei a E é isso que trabalhar você no quer Mulheres. propagar isso hoje, Isso, né? quando eu atendo uma Sim, mulher que acabou de ser estuprada ou sim. uma mulher que ela foi violentada, eu sei o que ela está vivendo, eu Uhum. sei tudo que ela vai passar, eu sei que ela vai Sim. lembrar da violência todos os dias, mas que um dia ela vai estar aqui. E eu falo para elas, né, um dia você vai estar aqui, sabe, na posição de quem passou, de quem viveu e olhou e falou: "Eu passei por isso". E daí você E vai vai ajudar começar. outras mulheres. Exato. Perfeito. Eu quero falar da Thaís mãe, tem 2 filhos, né, Thaís? Tenho 2 filhos, uma menina de 11 e um menino de Ah, 15. que coisa Muito bom, boa. uma delícia, adoro É. ser mãe. Não acredito Eu nessa vejo, viu, eu acompanho maternidade. ela, viu, gente, acompanho ela nas redes sociais dela, toda hora foto com os filhos, arruma o cabelo e sai. Ah, é muito legal É, isso. eu acho que a É. maternidade que eu faço é um pouco mais moderna, né, não é aquela coisa da mãe que tem que fazer tudo, Sim, mas eu sou uma mãe, gosto muito desse papel. sim. Eu até vejo, né, pela sua atuação, né, mais nessa área da militância, você é sempre muito combativa, mas isso também tem ali um pouco da Thaís também mãe, a Thaís que teve a sua historicidade. Como é importante a gente trazer, né, da nossa história de vida, aspectos que são fundamentais para ajudar outras pessoas, né, Thaís? Sim, com certeza. A minha vida pessoal e a minha história sempre andam junto com as minhas É lutas. indissociável, né. É É que tem indissociável. gente que gosta de separar, né. Não, tal É. eu sou fulano aqui, lá eu sou não existe Acho isso, muito difícil. não Eu não existe. luto, por exemplo, a pauta racial, eu luto muito contra Sim, o racismo, tenho filhos negros, mas eu já lutava antes é. deles. Então já eram pautas, acho que está tudo Que aliás eu misturado. quero que você venha outra vez no programa para a gente falar só sobre isso, racismo, né, que eu vejo que é Sim. uma área que você tem uma luta muito grande, que você enfrenta essa luta, e em momento oportuno eu quero que a gente volte com esse tema Sim, aqui. com certeza. E daí até para a gente falar essa questão do lugar de fala, Sim, né, porque uma mulher branca está falando sobre racismo, porque eu vivi através dos meus filhos e de ter um casamento, né, durante sim, muitos anos, eu entendi na pele, não na minha, mas de alguém sim. que eu amo muito, o que é o racismo. Então, é muito legal poder Perfeito. falar. Thaís, ó, nós estamos terminando, gente, que pena. Como eu queria ter mais tempo para a gente debater, para a gente tem tanta coisa legal que você faz, mas, ó, em outro momento, como eu disse há pouco, eu quero que você volte aqui para a gente fluir com essa conversa. Quero que você deixe uma mensagem aí, uma fala de empoderamento para as mulheres, para os homens também, né, para a gente enfrentar esses tempos tão difíceis, Thaís. Bom, tem uma frase que eu gosto muito, que é um discurso, na verdade, do Martin Luther King, que ele Nossa, fala: "Eu decidi sensacional. amar". Para mim, esse é Diz o tudo, né? melhor discurso dele. Ah, Então, se tiver para falar alguma coisa, uma mensagem, é decidir amar, né. Acho que em tempos tão difíceis, de tanta violência, de tanto ódio, eu acho que a gente tem que decidir amar sempre, sim, né. perfeito. Olhar para as coisas com esse sentimento e tentar transmutar Sim. toda essa violência e todo esse sofrimento que o brasileiro tem passado em amor, em luta, porque a gente vai voltar a ser feliz, vai voltar a Ah. sorrir. Doutora Thaís, nós estamos terminando aqui o Humana Ideia, esse programa que tem tudo a ver com a sua história, com a sua luta, com as suas causas que você defende, enfim, quero tê-la aqui de novo. E para terminar com essa frase que você colocou, que eu acho que diz tudo, né? Eu decidi amar, mas amar com dignidade, amar com alteridade, né? Para que a gente possa sempre esperançar dias melhores. Espero vocês aqui, ó, toda segunda-feira, às 18h50, na TV Cultura. Programa Humana Ideia. O humano fazendo a diferença. Com Fernando Moraes.